Agora, faz um tempo que a gente não se fala, né, assim, de se encontrar. Falamos só às vezes online, porque estava fora, né? E você decidiu fazer um período sabático mesmo. Foi. Assim, meio que o literal da palavra ali. Primeiro, como é que foi essa decisão? Por que tirar um período sabático? Cara, vou tentar fazer dessa longa história mais curta. Tá. No meu devocional todo dia de manhã, eu leio a Bíblia em loop, né? Ela termina ou começa. Então eu passo pelo mesmo... Você vai na sequência? Eu leio cronológica. Eu gosto de ler ela cronológica. Legal. Aí eu boto no aplicativo lá, ela parece uma história linda, né? Com começo, meio e fim. Assim, Jó. Né? Jó tá lá, em Gênesis 10 pula pra Jó. Exato, é um treco assim. Mas, tipo, de você ver o contexto histórico, os reis, profetas. Cara, isso tudo dá um entendimento legal. No meu ritmo... Então, vão perguntar nos comentários. Qual aplicativo? É o Olive Tree. O Olive Eu gosto do Tree, Olive Tree. aí tem lá Você compra uma Bíblia, compra a Bíblia que você quiser, exatamente. Aí você pode fazer o plano cronológico. Até a dica, tem aí, procura na Amazon, no Mercado Livre, tem a Bíblia cronológica. Você compra ela física, que ela tá nessa sequência. Exato. Então, assim, no meu ritmo, eu acabava passando pelo mesmo texto, por causa dessa leitura em loop, umas 2 ou 3 vezes por ano. E no ano que eu estava fazendo 48, eu estava passando demais pelo texto do Jubileu, que fala que o ano 49 é o ano do Jubileu. Cara, libertação de escravos, perdão de dívidas, restituição de um monte de coisa. E que o ano 50 seria consagrado. Nisso eu estava com 48 e eu falei, cara, aquilo queimou dentro de mim. Queimou diferente, sabe? E aí eu comecei a me sondar e ver como é que estava o meu ritmo. E aí, ao mesmo tempo, o texto que fala que o sacerdote no tabernáculo serviria até fazer 50 anos, depois ele parava de carregar peso, ele passava mais para um cargo de supervisão, de encorajamento dos irmãos ali. Falei, cara, essas coisas estavam queimando dentro de mim. E é aquele negócio, crente enlouquece quando não encontra um versículo, né? Se a gente não encontrar um versículo para embasar a nossa cabeça, a gente endoida. Eu encontrei alguns, né? E eu tava falando, cara, isso não é invenção nossa, isso não é coisa de preguiçoso, Deus instituiu. E eu pensei, cara, eu acho que eu tô precisando. E eu comecei a olhar o meu ritmo, o ritmo da minha esposa, de como a gente, cara, desde que a gente aceitou Jesus, a gente não parou, porque por conta de eu estar no auge de uma fama, de uma banda, me converti, eu comecei a pregar, primeiro mês, dando testemunho, né, indo para as igrejas ali, mas o ritmo você nunca para. Quando eu tinha sentado num rio... Exato. E, cara, de uma forma física, Deus foi me alertando com algumas coisas, porque eu tinha uma lista de lesões no meu corpo mesmo, que eu queria tratar, mas eu não tinha tempo, porque eu precisaria parar meses para tratar. Coisa da minha coluna, joelho, enfim, veieira, como diz minha mãe, é veieira o nome desse negócio. Junta tudo e... E aí, cara, eu falei, brother, eu acho que eu tô precisando de um tempo de descanso. E aí eu tomei a decisão, comuniquei minha esposa, comuniquei quem trabalhava comigo, falei, olha, ano de 2022 eu vou me preparar para isso, 23 eu vou parar tudo. Só que eu não me comportei como quem estava dando um tempo. Tipo assim, vou tirar um ano, daqui a pouco eu volto fazendo a mesma coisa. Eu me comportei como quem estava entrando em aposentadoria. Tipo, finalizei tudo que eu tinha que fazer. Entendi. Encerrei tudo. Então não é de um pause de um ano para voltar. Exato. Ao mesmo tempo, eu entendo que a obra de Deus não ia acabar na minha vida ali. Eu simplesmente ia passar para um outro ofício, uma outra forma de fluir. E eu entrei nesse ano sabático com o coração aberto e uma folha em branco. E comecei a orar ao Senhor. E aí, cara, como a gente já tinha conversado, mas eu vou contar para a galera que está assistindo a gente. Eu brinco que foi uma arapuca de Deus, assim. Porque eu fui para esses lugares de descanso e imediatamente eu comecei a ver eu e minha casa, eu e minha esposa, fluindo de uma maneira completamente diferente, para a qual eu não estava preparado. Vou dar um exemplo. O primeiro lugar que a gente foi, quando saiu do Brasil, foi para o Havaí. Eu amo ir para o Havaí, vou todo ano lá pegar onda. Aluguei um lugar que estava com preço em conta, o Havaí é caro pra caramba, então você tem que enxugar de todas as formas possíveis. É um lugar muito limitado, o mundo inteiro do surf vai para lá naquela época, então fica muito disputado e os preços realmente, acho que teve uma recessão americana e a inflação lá, coisa que eu nunca vi, os preços subiram demais. Então eu achei um lugar barato, com uma ótima localização na beira da praia. Eu falei, cara, quando chegamos lá, meu irmão, era o Airbnb mais zoado que eu já vi na minha vida, cara. Tipo assim, zoado. Eu passei uma semana só limpando.
E comprando coisa, cortina, armário, roupa de cama. É mesmo? Não, zoado. Eu ia ficar 3 meses, né? 3 meses. E não tinha nem pra onde correr, porque não tinha mais lugar pra alugar. E a galera da casa era muito doida. Mas muito doida mesmo. Os donos? E os inquilinos também. Então, assim, porque tinha outros. A casa que eu aluguei eram 4 estúdios, né? Eu tava em um e tinha mais 3. E a casa do lado era a casa do dono, que tinha mais uma menina que morava num barraco e um senhor que morava em outro barraco colado, lixo pra todo lado. Cara, zoado, velho, zoado. E a gente pensou, mano, onde é que a gente caiu? Né? Tipo, 3 meses nisso aqui, a porta não fechava do meu estúdio, não fechava. Meu Deus. Não fechava. Você fala, pô, tô num lugar cheio de droga e a porta não fecha. Você começa a ficar meio noiado. Pô. Só que aí, cara, justo quando a gente tava lá, entrou em cartaz na América aquele filme Jesus Revolution. Você assistiu? Nossa. Eu soluçava na cadeira do cinema. De balançar. A primeira cena, que aquela primeira bandinha de rock vai pra dentro da igreja lá. Os caras vão fazer um louvor a Deus, um bando de maluco louvando a Deus, cara, nos instrumentos dele. Mano, eu me vi. E aí eu entendi, eu tô nesse filme, velho. Eu tô brigando com Deus. Por que eu vim parar aqui? Exatamente por isso. Por causa daqueles doidos ali. Sabe? De tipo assim, eu falei, mano... Quando a ficha caiu, e que foi engraçado, porque a menina que morava no barraco virou filha da Ali, né? A Ali já fez amizade, já começou a cuidar da menina, e a Ali, a natureza dela é expansiva, ela já quer aconselhar, quer cuidar da vida da pessoa inteira. E eu sei que a menina contou pro dono da casa, falou, eles têm uma parada espiritual, conversa com eles. Ele tava passando umas lutas, porque a ex-mulher dele tinha ido embora de casa, e eles tinham um relacionamento terrível, era a polícia todo dia lá. Ele tinha sido preso semana passada, por causa de briga com ela. Tipo, era bagunçado demais o negócio. A galera falava lá que era o inferno. E aí veio o cara, doidão, no meio da noite, pedir conselho, falou, tô precisando de oração. A gente entendeu, velho. É por causa dessas pessoas. A chave virou. Eu parei de reclamar, mano, comecei a amar aqueles malucos, mas de um jeito, cara, tipo assim, virou minha família. Era engraçado porque de manhã acordava, era tipo curtiço, né? Você anda na sacada do teu estúdiozinho, ei, fulano, ei, vamos malhar junto, bora, vai, vamos pegar onda, não sei o quê, vamos assistir o Super Bowl junto. E a galera lá numa fumaçada danada, né? Tipo assim, e ao mesmo tempo eu falava, Senhor, o que é que eu faço? E Deus só me falava, continua amando os caras. Você veio disso aí, vai ficar de frescurinha agora. Você sabe como é que a coisa é. Teve dia que eu cheguei em casa, só as aventuras da viagem, né? Eu cheguei em casa, tava de noite, assim, fui na sacada do meu estúdiozinho, aí o gurizão que tava no estúdio do lado, né, falou, queria ouvir tua música. Eu falei, bota aí no Spotify. Aí ele botou, tirou rapidinho, ele falou, queria ouvir você tocando, você não tem instrumento? Eu tinha o ukulelezinho, eu falei, tem o ukulele, sobe aí. Ele, tá bom. Aí lá vem ele com aqueles... water pipe, né? Aqueles bong, galera fuma bagulho, que tem um cachimbo d'água, assim. Lá vem ele com o bong dele, com a garrafa de champanhe pela metade, com a namoradinha, sentaram no meu sofá, fumando bagulho no meu estúdio. E eu lá falando, eu falei, cara, é isso, velho. Eu vou louvar a Deus aqui pra esses caras. Aí tô lá, eu falei, em português. Aí os caras, tá de boa. Cara, comecei a adorar a Deus com tudo que eu tinha. Daqui a pouco eu ouço um grito lá de baixo. Hey, man, it sounds amazing. Era o dono da casa doidaço. No meio da noite, gritando lá na praia. Eu falei, sobe aí. Lá vem ele com baseado na orelha, a garrafa de tequila e já ficou. Aquela malucada na minha sacada e eu louvando a Deus. E daqui a pouco o assunto virou Jesus. Eu sei que, cara, pra resumir uma longa história. Na nossa última semana lá, eu fui surfar, que tinha altas ondas. E quando eu cheguei do surf, a Ali não tava. Daqui a pouco chegou uma foto dela, cara. Ela com todos eles na igreja, numa igreja que tinha do lado lá em Sunset Beach, que era uma igreja igual do Jesus Revolution, cara. Gramadão. Carpete. Não, é céu aberto. Céu aberto. Era no quintal da casa. Já a igreja. Assim, uma igreja mesmo, assim. Tipo, ela abraçada com a menina, os caras lá, pô, eles amaram. O cara falando, pô, eu não sabia que estava do lado de casa. Eu falei, pois é. Falei, semana que vem tu vai comigo. Aí eles foram com a gente no culto de manhã dos americanos e à tarde eu ia pregar na igreja do pastor João, lá de Honolulu, que eu sempre prego no meu último fim de semana na igreja desse pastor amigo meu. Eles perguntou, o que você vai fazer hoje à tarde? Eu falei, vou pregar na igreja dos brasileiros. Posso ir? Falei, bora. Foi ele e a menina. E foram lá, não entenderam nada, culto em português, mas foram lá, choraram, não sei o quê. Fui embora do Havaí. No fim de semana seguinte, recebo o vídeo dos dois batizando, cara. Aí eu falei, meu irmão, falei, cara, eu não tava preparado para isso. Eu tirei um ano que eu pensei, cara, eu parei tudo. Na hora que eu parei, tudo começou. Começou tudo de novo, mas assim, de uma forma completamente diferente, porque, como eu já tinha contado para ti,
as coisas na minha vida foram meio... Tipo o reino de Deus mesmo, né? Tipo, de cabeça pra baixo. Sim. Tipo, antes de ser testado e aprovado na rua, no dia a dia, eu já ganhei púlpito. Eu já estava ali em exposição e eu tava meus primeiros testemunhos foi na frente já de multidão, não era no tete a tete. De repente Deus estava, cara, me fazendo a prática das primeiras obras, sabe? De tipo assim, é como se eu tivesse que entrar no novo ciclo, mas tem uma matéria que ficou pendente aqui atrás. É como eu vi essa pregação esses dias, o Chris Vallotton falando da entrada na Terra Prometida. Por 40 anos Deus não tocou no assunto da circuncisão, mas na hora de entrar na Terra Prometida, tem uma coisa que agora a gente precisa lidar com isso. Você vai ter que entrar lá dessa forma, né? Uhum. Então, eu comecei a ver essa coisa nova acontecendo, sabe? Cara, eu comecei a ver Deus diferente. Em que sentido? Eu tô vendo ele muito maior. Muito maior do que eu via. Por quê? Porque eu vi ele fora da caixinha que eu estava acostumado. Tá. Eu vi ele operando, cara, em ambientes que, às vezes, você fala, não tem um fósforo de luz aqui. E Deus estava ali, operando. Paciente, cara. A paciência do Senhor, meu irmão, ainda tem muito que me ensinar, sabe? Porque eu ver... E assim, eu nas minhas limitações, achando que, cara, às vezes você vai passar alguns dias com uma pessoa e você tem que fechar um negócio com ela. Cara, às vezes vai passar anos do lado de alguém e essa pessoa só tá te lendo. Até o dia que ela vai falar, ei, sabe que nem o Ruth fala pra Noemi, né? Onde você foi eu irei, onde você morreu eu morro, porque o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Não conheço seu povo, nem o seu Deus, eu conheço você. E por sua causa eu quero o seu Deus pra mim. Sabe, de tipo, deixar as pessoas te lerem. Mas isso foi anos. Anos. Foi uma semana de tempo, amizade, exatamente, Ruth. Cara. É sendo lida no dia a dia e as imperfeições aparecendo. Suas falhas, sua humanidade aparecendo. Né? Mas você, cara, poder ver... Pô, e foi assim que meu ano começou. 3 meses que eu passei ali. Fiz amigos que, cara, toda vez que eu volto lá, eu vou lá visitar. E eu me lembro que a última vez que eu encontrei com ele, ele veio me dar a lista. Tem 184 dias que eu não fumo maconha, que eu não fumo mais cigarro. Tem 1 mês e meio que eu não bebo. Aí eu fiz as contas, falei, tá, beleza, né? Tipo assim, ele fazendo as contas assim, mas tipo, querendo me mostrar, cara, como ele tava bem. Deus tá me mudando. Cara, tá me mudando. Cara feliz, com 62 anos de idade, sabe, tipo, um cara com 62 anos nascendo de novo. Cara, é muito lindo você ver Jesus fazendo hoje algo que ele fez na tua vida há 20 e poucos anos atrás. E de tanta gente contar uma história, parece que ele tá preso no passado. Não, ele é o mesmo, ele continua fazendo a mesma coisa. E assim, de lá a gente foi pra Bali. Bali, a mesma coisa, cara. Conectamos sem querer com um missionário. Então, fala desse que você contou pra mim... ter que sair do hotel, né? A gente tinha alugado um quarto de hotel enquanto a nossa vila não ficava pronta, né? E aí, cara, era muito ruim, não tinha geladeira, não tinha ar-condicionado, não tinha janela. Pensa no lugar quente. Não é impossível de ficar. Primeiro lugar que a gente ia ficar já úmido, logo, né? A gente conversou com os caras, isso aqui não era o que tava no Hotels.com, pelo amor de Deus, velho. Eles devolveram o dinheiro pra gente, eu tentei negociar com o cara da vila para se eu não entrava com 2 dias antes. E por acaso ele pegou a internet no dia, ele falou, não, tá liberado, só espera até os caras fazerem a limpeza. E aí eu fiquei sentado num restaurante 3 horas da tarde, que não tinha mais ninguém, porque todo mundo já tinha almoçado. Só tinha um gurizão cabeludinho lá, sentado no canto dele, mexendo no telefone. E eu tô lá com a Alia, e daqui a pouco aparece o gurizão, e o gurizão era brasileiro, cara. Ele chegou, e aí, família? Nessa voz. É nessa voz, e aí, família? Ele é bem manso, assim, um menino querido. Queria te dizer, cara, pô, que você me ajudou demais. Tem 1 mês que eu me batizei e eu desci as águas com a tua música. Ter ouvido teu som, Deus ter falado um monte comigo. Eu falei, brother, tá louco, cara. Indonésia. Na Indonésia, cara, 3 horas da tarde no restaurante deserto, aparece um brasileiro. Ele falou, você tem que conhecer o Felipe, que é o missionário que tá lá, que foi quem cuidou dele, do pai dele, quem aconselhou. Felipe, um abraço pra você, meu irmão, te amo. E conectar a gente com essa família maravilhosa de Bali, cara. Aí a gente passou tempo junto, pegamos onda junto, estabelecemos uma amizade. E o Felipe um belo dia fala, pô, vamos juntar uma galera pra você dar o testemunho pros caras aí. Onde é que a gente faz? Eu falei, pô, faz na tua casa, tem uma garagem lá, tem um espaço ali, dá pra fazer. Ele falou, beleza, vou botar um telão, botar umas pranchas na parede, chamar a galera do surf, faça um rango, o cara é bom de cozinha. E aí fez, cara, juntou a maior raça. Aí no domingo seguinte fez de novo, juntou a maior raça.
fez outro domingo, juntou o Temorraço. Fui embora de lá e o trabalho continua. Todo domingo tem reunião na casa do cara. Sabe, tipo assim, eu não fiz nada, só tava ali. De estar atento a esses pequenos sinais, sabe? De você conhecer gente pontual no lugar certo e você deixar uma boa marca na vida deles e você estar aberto para receber a boa marca que eles têm para deixar na tua vida, sabe? Esse ano que passou, ele... Não é que ele me humilhou, no sentido bom da palavra, ele me deu mais humildade. Humildade. Exatamente. Você falou duas coisas que você falou que eu achei muito forte, é você tá naquele ambiente lá do Avaí, né, e que a casa não é legal, e cara, como é difícil a gente tá consciente, né? Uhum. Porque provavelmente nessas primeiras horas, talvez nos primeiros dias, você tá ali quase que inconsciente, né? Que droga, né? Não tá bom o serviço, a casa, onde eu vou dormir e tal. Mas de repente cair a ficha de tipo assim, peraí, e se isso é uma missão? E ficou tudo lindo. Exato. E ficou tudo lindo. A casa ficou Porque maravilhosa. acabou, Eu porque arrumei a casa. aí você entendeu. Eu arrumei a casa de um jeito. Eu e a Ali. O próximo inquilino. Cara, não, na boa, o dono da casa falou, faz isso na minha, por favor. Restaura a minha. E a gente voltou lá à casa dele, cara. A lixarada saiu. Todos os estúdios estão tudo bonitinho. A menina não mora mais do barraco, arrumou um emprego, tá estudando de volta e tá morando num apartamento. Cara, você vê essas coisas, você fala, velho, valeu. Porque eu tô dizendo assim, tem alguém hoje aqui nos ouvindo que não aguenta aquele gerente. Não sabe porque tá nessa empresa. Às vezes a missão é ele, né? A missão é o gerente. Exato. Por que eu tô nessa empresa ainda? Tem gente aí. Tem pessoas aí. Então é muito provável que você tem que terminar um trabalho aí. Antes de sair exatamente. Desse e assim, entendeu, fica na tua. Sabe, esse negócio. Porque assim, houveram outros tempos da minha vida em que a minha posição religiosa me faria meter o pé, sabe, na porta e reclamar e vir bradando. Que pra muita gente seria a coisa certa a fazer. Não era no momento. Sim. O momento é de amar. Sabe, eu tenho aprendido que as pessoas todas, Douglas, querem Jesus, velho. Todas querem Jesus. Mas a gente precisa aprender a amá-las primeiro. Porque se a pessoa sabe que eu a amo, ela recebe o que eu tenho pra dizer pra ela. Sabe, e apresentar um Jesus que, cara, a amou através de você em primeiro lugar. Da gente ser talvez o primeiro contato que essa pessoa vai ter com o amor de Deus é através da gente. Sabe, se a gente não estiver disposto a amar essas pessoas, amar o diferente da gente, amar aquele cara que às vezes é repulsivo pra mim, entendeu? Mas tá disposto a isso. E no fim das contas, cara, o maior beneficiado é você. Você experimentou um amor que você não conhecia. Porque é o amor de Deus por aquela pessoa. Se você gosta de vídeos como esse, que vão te ajudar a elevar seu nível de consciência, então deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.